controle social é importante para a fiscalização da administração pública. Mas em caso de alguma irregularidade, você sabe onde denunciar? O Ministério Público de Contas em Alagoas tem alguns canais de denúncia à disposição da população. Para falar sobre o assunto, convidamos o Procurador-Geral Enio Andrade Pimenta. Obrigada mais uma vez pela presença, doutor Enio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Andresa, eu que agradeço. E, como sempre, me colocando à disposição para prestar os esclarecimentos e prestar as informações necessárias sobre as atividades do Ministério Público de Contas e falando também um pouco sobre a atuação no dia a dia aqui do Tribunal de Contas. Ok. Doutor Enio, o Ministério Público de Contas está sempre de portas abertas para atender a todos. Fale um pouco sobre os canais de comunicação, sobre os canais de denúncia, na verdade, que o Ministério Público tem. Andresa, o Ministério Público hoje tem um site, www.mpc.al.gov.br, e no site nós temos a possibilidade de receber as denúncias em meio eletrônico e a partir daí ser dado o processamento da denúncia aqui no Ministério Público de Contas. Além disso, o Ministério Público de Contas também funciona durante o dia inteiro aqui no segundo andar do edifício do Tribunal de Contas do Estado, para quem não conhece, aqui na Avenida Fernandes Lima, e nós também estamos sempre de portas abertas para receber a denúncia por escrito, ou os procuradores também estão à disposição para caso algum cidadão queira vir tratar do assunto pessoalmente, Então a gente tenta permitir ao cidadão que tenha o maior número as maiores possibilidades de trazer ao Ministério Público de Contas as suas demandas, as suas denúncias, as notícias de irregularidades, para que a gente possa atuar a contento no atendimento às demandas do cidadão. O que as pessoas precisam fazer? O que as pessoas precisam para fazer uma denúncia? Andresa, o que a gente costuma dizer é o seguinte: o importante para que uma denúncia seja recebida, que seja dado um tratamento adequado, é que ela tenha o maior número de informações possíveis, muitas vezes a gente se depara com algumas denúncias que chegam em meio eletrônico que não permitem sequer o início de um procedimento de apuração por parte do Ministério Público de Contas. Não adianta chegar aqui uma denúncia falando o seguinte: olha, está tendo desvio na Secretaria de Educação aqui do meu município. É uma comunicação bastante genérica. Isso dificulta sobremaneira a atuação da gente. Normalmente, os processos que têm maior efetividade são aqueles que têm bastante elemento, ou que se tratam de um determinado fato específico. Olha, houve um direcionamento na licitação tal, a empresa vencedora foi a empresa tal, houve como se diz, um direcionamento por parte da comissão de licitação, coisas específicas. Quanto mais documentos sejam apresentados que comprovem aquela irregularidade, é melhor para o andamento dessa denúncia. Exatamente. Quanto mais específico e melhor documentado tiver a denúncia trazida ao Ministério Público, mais fácil é o encaminhamento, e uma prioridade maior na celeridade é dada para essa apuração. A denúncia ela pode ser anônima? Veja bem, Andresa, existe um procedimento de denúncia no regimento interno, previsto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas e no regimento interno do Tribunal de Contas. Nesses instrumentos legais, não é exigido que o cidadão, a qualificação, não é permitida a denunciação anônima. O procedimento ele não tem segmento se for feito de forma anônima. O que muitas vezes pode acontecer é caso os elementos trazidos na denúncia sejam elementos suficientes para a apuração por parte do tribunal, o tribunal receber aquilo como uma comunicação de irregularidade e abrir um outro procedimento de fiscalização, mas que não seguirá o rito da denúncia. Porque no rito da denúncia, o denunciante ele acompanha o processo. Se a denúncia chega de forma anônima, não tem como haver esse acompanhamento do processo. Então, ele não tramita como uma denúncia anônima. No Ministério Público de Contas, como nós recebemos as informações e iniciamos um procedimento de apuração,
A gente recebe essas informações de forma anônima, verificamos, fazemos diligência junto ao gestor, pedimos documentos e, se entendermos que tem elementos suficientes para oferecer uma representação ao tribunal, aí nós vamos fazer a representação ao tribunal e o Ministério Público de Contas figura no polo ativo daquele processo. Nós recepcionamos as informações como uma comunicação de irregularidade, iniciamos um processo de representação, mas que não tramita no Tribunal de Contas sob o rito de denúncia. Mas o cidadão que não se sentir à vontade para se identificar, né, ao apresentar essas informações, não tem problema, traz, pode fazer por meio eletrônico, pode trazer diretamente aqui, né, de forma escrita, no Ministério Público de Contas, que nós vamos dar o tratamento adequado para a apuração da irregularidade noticiada. E o sigilo é garantido, então? O sigilo é garantido. E pode haver também o cidadão que queira vir fazer uma denúncia ao Ministério Público de Contas e pedir sigilo quanto à identidade do denunciante. Nós também podemos fazer isso. Abrimos um procedimento sigiloso no Ministério Público de Contas e só o Ministério Público de Contas tem a ciência de quem foi a pessoa que está noticiando aquelas irregularidades, aquelas fraudes. Nós também temos essa possibilidade. Ok, doutor Enio, algumas pessoas confundem o Ministério Público de Contas com o Ministério Público Estadual e com o próprio Tribunal de Contas. Quais as denúncias o MPC pode recepcionar e dar andamento? Quais tipos de denúncias? Veja só, Andres, o Ministério Público de Contas, ele tem uma atuação nos processos que tramitam no Tribunal de Contas e uma atuação também extra-Tribunal de Contas, podendo expedir recomendações aos gestores, mas das matérias sujeitas à competência do Tribunal de Contas. Então, para distinguir um pouquinho, o Ministério Público Estadual, por exemplo, ele tem competência para atuar quanto à matéria criminal. Nós, aqui no Ministério Público de Contas, não temos competência para a matéria criminal. O Ministério Público Estadual ele oferece ações de improbidade administrativa junto ao Poder Judiciário, né, que é um ilícito civil. Nós, aqui no Ministério Público de Contas, também não temos essa capacidade postulatória junto ao Poder Judiciário. A nossa atuação ela é no Tribunal de Contas, é uma atuação em matéria administrativa. Claro que chegando alguma notícia ao Ministério Público de eventual ilícito de improbidade administrativa ou de eventual crime contra a administração pública, nós encaminhamos essas informações ao Ministério Público Estadual para que ele exerça a sua atuação na sua área de competência. Né? Então, assim, nós temos atuação administrativa e, assim, de forma a simplificar o entendimento do cidadão, nós atuamos com relação à fiscalização da aplicação de recursos estaduais e municipais. Também não adianta chegar uma denúncia, por exemplo, para o Ministério Público de Contas, né, quer dizer, até recebemos e encaminhamos para o órgão competente, mas sobre irregularidade na aplicação de um convênio de recurso federal. Quanto aos recursos federais, a competência, né, aí tem a competência de fiscalização da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal. Então, assim, a gente, eu sei que para o cidadão é difícil fazer essa distinção de ordem técnica a quem é o competente. Então, procura normalmente o primeiro órgão que lhe vem à cabeça. Mas, assim, como hoje temos uma boa comunicação com os outros ramos do Ministério Público, né, com o próprio Tribunal de Contas da União, com a Controladoria da União, qualquer matéria que chegue ao Ministério Público de Contas, que não seja da nossa área de atuação, nós encaminhamos para o órgão competente. Doutor Enio, o Ministério Público de Contas ele tem recebido diversas denúncias. Somente em 2016, o MPC recebeu 55 denúncias via protocolo do Tribunal de Contas e 23 denúncias protocoladas diretamente no Ministério Público, sem contar com inúmeras outras denúncias. Esse é um número pequeno, como o senhor avalia? Foram 55 denúncias pelo protocolo do Tribunal e 23 denúncias pelo protocolo diretamente do Ministério Público. Veja bem, Andres, eu avalio que isso é um número pequeno ainda, né? Até porque o controle social, ele ainda é muito incipiente, né? No Brasil, de uma forma geral, e também aqui em Alagoas. Primeiro, eu reputo que para se fazer o controle social adequado, você tem que ter um acesso à informação mais amplo possível.
E a gente sabe que ainda existe deficiência, principalmente nos pequenos municípios, quanto à implementação dos portais de transparência, que é quem possibilita, esse acompanhamento, que é o que possibilita o acompanhamento do cidadão, né, quanto à aplicação do recurso no seu município. Eu costumo falar o seguinte, olha, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas, nós não somos onipresentes. Não tem como a gente ter o conhecimento de todas as irregularidades e falhas que estão acontecendo nos 102 municípios do estado de Alagoas. É muito mais fácil para um cidadão que vive no município, né, ou num povoado, na zona rural do município, ele está verificando se aquele recurso está sendo aplicado ou não. Né? Se uma obra parou, por que a obra parou? Vamos dizer que esteja sendo construída uma escola em determinado povoado da zona rural do município. Iniciou a escola e parou a construção da escola. Por que será que parou essa construção da escola? Foi o recurso federal que deixou de vir, né? Houve alguma determinação por parte do Tribunal de Contas ou da Justiça para que paralisasse a obra por eventual falha na licitação? Mas o primeiro que verifica que a obra parou é o cidadão que está passando ali no dia a dia. E no nosso país a gente ainda não tem essa cultura da participação popular, do acompanhamento, né, da sociedade na aplicação dos recursos públicos. Eu acredito que isso está mudando, né? Nós hoje vemos entidades da sociedade civil organizada participando mais, né? A gente sabe que o Sindicato dos Professores é bastante atuante, nós temos outras entidades que atuam no Fórum de Combate à Corrupção, aqui no estado de Alagoas também, que a gente sabe que faz um trabalho bastante importante no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, mas pelo cidadão em si, na ponta, eu acho que ainda é um flanco que a gente precisa atuar mais de conscientização na necessidade da participação popular na verificação da boa aplicação do recurso, que, na verdade, é um direito do cidadão e um dever de todo administrador público. Qual o percurso que a denúncia faz, doutor? Olha, o processo de denúncia no Tribunal de Contas, quando inicia pelo Tribunal de Contas, ela vai para o Ministério Público de Contas e nós fazemos um juízo de admissibilidade da denúncia, se ela cumpre os requisitos previstos na lei orgânica do tribunal, no regimento, e se tem elementos mínimos para uma apuração por parte do tribunal. Posteriormente, isso é levado a pleno e o tribunal determina ou não se vai haver seguimento na apuração daquela denúncia. Se houver o juízo positivo de admissibilidade por parte do tribunal, vai para os órgãos instrutórios, né, as diretorias técnicas do tribunal, a depender do órgão ou do gestor que esteja sendo denunciado, né, que pode ser estadual, municipal ou da administração indireta. Nós temos aqui 3 diretorias técnicas no tribunal, cada uma com área específica de atuação. Para fazer a instrução do processo, verificação, né, se realmente aqueles fatos denunciados, se eles têm elementos, se eles são verdadeiros. O processo vai ao Ministério Público para a manifestação final, para o seu parecer final, e posteriormente é julgado no plenário do tribunal. Isso quando a denúncia inicia como um processo do Tribunal de Contas. Se uma denúncia for feita diretamente ao Ministério Público de Contas, via de regra, nós temos duas atuações que a gente normalmente faz. Uma é entender que já tem elementos suficientes para pedir uma atuação do tribunal, porque aí a atuação do tribunal, o tribunal tem condições de ir a campo para verificar se aqueles fatos são verdadeiros, fazer uma inspeção no município, numa Câmara, no órgão estadual. Então, se tem elementos, nós podemos pegar a denúncia e fazer diretamente a representação ao Tribunal de Contas, ou nós abrimos um procedimento interno no Ministério Público de Contas e vamos buscar elementos, né, ouvir o gestor, pedir documentação, para que a gente faça uma complementação das informações que chegaram e, ao final, fazemos o juízo. Se há irregularidade, também representamos ao Tribunal de Contas do Estado, ou, caso entendamos que a denúncia não tem elementos, a gente pode promover o arquivamento diretamente no Ministério Público de Contas, sem a necessidade de mover a máquina do tribunal na apuração da denúncia. Doutor Enio, recentemente o Ministério Público ele emitiu um parecer final pedindo a anulação da concessão do serviço de transporte aquaviário lá de Maragogi. E esse processo ele teve início através de denúncias das associações de proprietários de embarcações do município. Qual a importância dessas denúncias?
Olha, Andresa, o principal elemento que eu vejo quanto às denúncias é porque ela chega de forma mais célere ao tribunal. Porque o primeiro prejudicado com determinado fato, ele trazendo essa informação ao Tribunal de Contas, ele movimenta mais rapidamente os mecanismos que temos para cessar a irregularidade. Nesse caso de Maragogi, houve uma licitação para concessão de serviço aquaviário, o que a juízo do Ministério Público não era o caso na situação, né? Esse processo iniciou no Tribunal de Contas e os primeiros prejudicados seriam prejudicados, que foram as associações dos barqueiros proprietários de embarcação que fazem aquele transporte para as galés de Maragogi, eles foram céleres em perceber que aquela licitação, aquela concessão que estava sendo levada a cabo pela Prefeitura Municipal iria os prejudicar. E já trouxe todos os elementos que eram necessários para que o tribunal pudesse agir de forma bastante célere. E o tribunal, né, já inicialmente deu a liminar no sentido de paralisar o processo licitatório de concessão e agora recentemente nós demos o parecer final de mérito, né, entendendo não ser possível a concessão daquele tipo de serviço, que não é o caso de concessão, que existe a necessidade de uma regulamentação por parte da prefeitura, exigindo requisitos de segurança, mas o transporte de passageiros da praia para as galés de Maragogi, ela não necessita e não pode ser feita por intermédio de uma concessão que daria exclusividade por 20 anos para que uma empresa pudesse operar esse serviço, porque não se trata de um serviço público. Claro que a prefeitura precisa regulamentar, exigir padrões de segurança, padrões de educação ambiental, mas isso não pode ser transferido para que um particular seja o proprietário por 20 anos de um serviço que hoje está sendo prestado pelos moradores, pelos proprietários de pequenas embarcações em Maragogi. Então, o principal fator que eu vejo na denúncia é a questão da denúncia. Quando a denúncia chega bem, né, instruída, com os elementos, né, cópia de eventual processo licitatório que está sendo feito. Bastante, né, provas, bastante documentos. Bastante elementos, ou se não conseguir provas documentais, mas no relato da denúncia você conseguir especificar, né, bem o que é que está sendo feito, isso permite uma atuação bastante célere. E o processo no Tribunal de Contas, ele existe a característica de ser um processo administrativo, que quando nós conseguimos fazer a instrução rápida, o processo é julgado de forma bastante rápida também. Então é importante que qualquer pessoa, nos seus municípios, em qualquer canto de Alagoas, denuncie diante de qualquer irregularidade. Isso, exatamente. Tendo conhecimento de alguma irregularidade, desvio de recurso público, né, o Ministério Público de Contas está aberto para receber essas denúncias. Se não tiver elementos e não conseguir acesso por conta aos sites dos portais da Transparência Municipal, informa o Ministério Público que o site não está funcionando, porque também nós podemos ter uma atuação para obrigar a Prefeitura, obrigar as câmaras legislativas a instituir os seus portais de transparência, né, já partir para uma penalização. Mas o importante é que o cidadão esteja atento na aplicação do recurso e sabendo que tem aqui no Ministério Público de Contas um órgão que vai dar a mais rápida resposta possível aos anseios da sociedade. Ok, então, doutor Enio, muito obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Andresa. E mais uma vez dizer que estamos de portas abertas, estamos tratando de denúncias, de representações, estamos de portas abertas a receber o cidadão que queira vir aqui ou que queira encaminhar e-mail eletrônico, vai ser dado o devido processamento. No final das contas, nós temos o maior interesse em servir a sociedade e estamos aqui tentando exercer da forma mais transparente e responsável possível essa nossa tarefa. Ok, então. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Acompanhe o Ministério Público nas nossas redes sociais, através do Twitter, Facebook, Instagram e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até um próximo programa.